esse treinamento ele vai estar disponível no YouTube das duas unidades, tá bom? Como eu falei para vocês, eu me chamo Ian, eu estou há 2 anos fechados na unidade do centro. Eu iniciei o meu trabalho no Instituto Mix através da agência de empregos, que é um setor que atualmente está desativado nas duas unidades. Eu realizava encaminhamento de alunos para o mercado de trabalho, treinamento profissional, fazia entrevista, seleção, parcerias com empresas e fazia as palestras de sexta-feira. E após 6 meses no Instituto Mix do Centro, eu trabalhava nas duas unidades, Centro e Conjunto Ceará, eu recebi a oportunidade para me tornar coordenador pedagógico do Instituto Mix Centro, que foi um grande desafio, até hoje é um grande desafio, porque eu sempre falo para todos os professores, né? Coordenar uma única coisa é muito fácil, mas quando a gente coordena processos, escola, alunos, professores, entre outras coisas, é muito mais complicado, né? Além disso, a gente tem que estar ali envolvendo, motivando, engajando, né? A gente acaba tendo que ser uma centopeia e ter vários braços para poder dar suporte a cada pessoa. E é muito gratificante fazer esse acompanhamento, né? Eu tenho muito carinho pela rede do Instituto Mix, e é através disso que todos os dias a gente sempre está pensando em novas estratégias de como pode ser feito, tá? E eu preparei esse material para vocês, para estar falando exatamente sobre isso. E aí eu trago uma reflexão. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade, né? Que oportunidade é essa? Oportunidade de aprender novas coisas, oportunidade de fazer diferente, oportunidade de enxergar de uma forma diferente a situação que a gente está vivendo atualmente. Eu jamais imaginava que eu fosse estar trabalhando com YouTube, né, com vídeos, com gravação, com um tipo de frequência diferente, e está sendo muito, muito rico para mim a questão do aprendizado, porque tem várias coisas que eu estou aprendendo que eu não tinha costume de mexer, que eu não tinha costume de executar, e que eu precisei me adaptar. Então, para mim, eu encontrei uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Eu tenho certeza que para vocês como profissionais também, né, apesar de ser um momento difícil, que toda a nossa humanidade ela está passando, a gente encontra uma nova oportunidade, que é a oportunidade de fazer um trabalho diferente, tá? E através disso, quais são as nossas propostas pedagógicas até hoje? Até hoje, o que é que nós estamos executando pedagogicamente, né? Quais são os caminhos que nós estamos traçando? E aí, dentro desses caminhos, nós estamos tendo aula pela plataforma Zoom, nós estamos tendo acompanhamento nos grupos de WhatsApp, nós temos vídeos e fotos que engajem o aluno, o uso do aplicativo do Mundo IM, as lives de aulões da nossa franqueadora, que são aquelas lives que o coordenador manda nos grupos, ou que é postado no Instagram. Algum de vocês está tendo algo diferente do que está aqui, alguma coisa a mais, vocês estão aplicando alguma coisa a mais, e eu gostaria de que vocês colocassem no chat se está sendo aplicada alguma coisa diferente disso aqui. E aí, assim que aparecer no chat, alguma coisa eu explano para vocês, tá? Mas é basicamente nessa linha que a gente está trabalhando. E aí eu trouxe uma reflexão. Não adianta a gente ter várias estratégias e ferramentas se você não as usa corretamente, ou se você não sabe as usar, tá? Não adianta eu ter martelo, prego, parafuso, se eu não sei como colocar aquilo corretamente, tá? O microfone está ativado. Então, não adianta eu ter várias estratégias e eu não estar sabendo usar. O professor Tibério acabou de colocar aqui que ele está usando o grupo do Telegram, fazendo algumas enquetes, e o professor Anderson colocou aqui questionários, atividade online e criação de vídeos para challenge. Show de bola. Então, a gente está trabalhando nessa linha, né? Então, são muitas informações. Eu acho que durante todo esse período a gente nunca teve tanta reunião de professores como a gente está tendo, né? Toda semana tem um assunto para abordar, tem uma coisa para conversar, tem uma coisa para alinhar, né? E nesse momento,
O que eu venho trazer para vocês é o alinhamento de tudo isso. É o que eu vou fazer com tanta estratégia. Porque às vezes eu tenho tanta estratégia, tanta informação, que a gente só joga para o aluno, ou eu só jogo para você, que é professor, e às vezes você não consegue executar todas, ou você não consegue executar uma corretamente, ou você faz todas e todas elas não dão resultado. E através disso eu venho trazer esse material para alinhar todas essas estratégias que a gente preparou para vocês, tá? E aí, como anda o seu engajamento até hoje? Eu trouxe aqui um dado, que é o dado da minha unidade, certo? Esse dado é uma lista de presenças e faltas de alunos que participam da aula online, que é o encontro que a gente tem através do Zoom. No mesmo dia, em 2 turmas diferentes, eu tive uma participação, uma porcentagem de engajamento dos alunos diferente. Eu tive numa turma 19%, e como vocês estão vendo na outra, que é no mesmo dia, tem um pouco mais de aluno, eu tive 40% de engajamento. Onde é que está o erro? Onde é que está o acerto? O que é que está sendo feito diferente por um? O que é que está sendo feito diferente pelo outro? Por que um está com 40%? Por que o outro está com 19%? Se o que a gente encaminha é a mesma coisa. Aí, mas os nossos alunos são diferentes, mas existe problemas de internet, mas existe problema do celular não pegar o aplicativo. É exatamente isso que a gente vai alinhar para entender como é que a gente faz para que a gente tenha um crescimento. Eu não sei se vocês, professores, perceberam, né? Mas durante, a gente já está entrando na 3ª semana de aula online. Aqui no centro é a 3ª semana. Eu acredito que no Conjunto Ceará também é a 3ª semana. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está tendo uma queda na participação de alunos. Alguns alunos não estão participando da aula online. Participa da primeira vez, não participa da segunda, não participa da terceira. E alguns professores estão tendo um crescimento, né? Participou na primeira aula 2 alunos, na segunda 4, na terceira já participou 6, né? O que remete a esse crescimento ou essa queda? E aí é isso que a gente precisa tentar desvendar, descobrir, entender para que a gente possa ter uma crescente, né? E se a gente não tiver essa crescente, a gente mudar a nossa estratégia. É tipo aquele ditado que a gente tem: em time que está se ganhando, não se mexe, mas como ele está perdendo, a gente começa a mudar a estratégia para a gente conseguir retomar novamente. Então, como vocês podem ver, esse dado ele me chamou extremamente a atenção, porque são 2 professores diferentes, são 2 turmas diferentes, e como vocês sabem, quando o aluno ele falta a aula, a gente, que é da coordenação pedagógica, da parte pedagógica, nós realizamos ligação para saber por que o aluno não participou da aula, não foi para a aula, e isso presencialmente. Na parte online, nós estamos fazendo da mesma forma. O aluno que ele não participa da aula online, o outro dia a gente está ligando para esse aluno para entender o que foi que aconteceu, né? E o professor que tem 40%, né, a gente sentiu uma diferença da preocupação do aluno quando ele faltou. Poxa, Ian, eu faltei por conta disso, eu não estava tendo como acessar, no momento eu estava com problema de internet. Já o professor que tinha 19%, eu ouvi uma justificativa de um aluno que muito me assustou. Eu não assisti porque eu não quis, na hora eu não estava afim. E aí é como a gente está gerando, porque assim, nesse momento, o aluno ele precisa ter um entendimento e a gente precisa deixar muito claro para ele. Fernando, tu pode desligar teu microfone? Obrigada. Nesse momento, a gente precisa deixar muito claro para o aluno exatamente a questão de que essas aulas são conteúdos, né? É importante para ele, nesse momento, ele estar ciente, né? E aí eu vou passar para vocês agora como nós devemos fazer para que a gente possa ter esse engajamento, tá? Aulas online. As aulas online são estratégias, pessoal, que, se forem bem utilizadas, podem trazer imenso engajamento e satisfação. Mas caso não utilizem de estratégias e sejam o mesmo feijão com arroz de sempre, a gente não vai obter um retorno produtivo, apenas uma decrescente na participação e uma crescente na insatisfação. Eu não comprei o meu curso online, eu não vou fazer essas aulas online porque eu não comprei o meu curso assim, eu não fechei o meu curso dessa forma, eu estou muito chateado
com a instituição. Eu assisti uma aula, o professor só falava, foi extremamente sem graça, não dava para ver o corte que o professor estava fazendo, não dava para ver direito, estava gravando demais, né? Então, quando a gente não para programar aquela aula e a gente vai de peito aberto para fazer, é exatamente isso que acontece. Tenho certeza que muitos de vocês, durante esse período, eu acho que vocês querem muita resposta, né? É sobre a questão financeira. E é o que fazer quando meu aluno fala sobre o financeiro? Que ele não está podendo pagar no momento, que ele não está podendo fazer. Até o final eu vou estar informando para vocês sobre isso, para vocês se tranquilizarem, tá bom? Mas é basicamente isso. As aulas online, pessoal, elas são estratégias, tá? E elas são estratégias que elas vão ajudar tanto a vocês como professores, como a nós como instituição. Porque nesse momento a gente quer manter o aluno conectado, mostrar para ele, muitas vezes a gente tem um preconceito. É o preconceito de antes de assistir já falar, não presta, não dá, né? Eu liguei para uma aluna ontem, essa aluna ela não me atendia de forma nenhuma, em nenhum contato. Eu liguei do meu número pessoal. E quando eu liguei, ela disse assim: eu não tenho saco para aula online. Eu assisti vídeo, ficar não sei quantas horas parada assistindo vídeo. Não, você está equivocada. A aula online, que é a do Instituto Mix, é você de um lado e o professor do outro. É você perguntando e o professor te respondendo. É como se fosse uma chamada de vídeo. A diferença é que você vai estar na sua casa e ele na dele. E ele vai estar te passando muitas dicas importantes. Vamos fazer assim? Antes de você dizer que você não quer assistir uma aula online, assiste pelo menos segunda-feira a aula do teu professor e vê se você gosta ou não. Aí, se você não gostar, eu vou ter que te respeitar e deixar você sem assistir a aula online. Mas se você gostar, você vai bater palminha para mim, você vai combinar comigo que toda segunda você vai estar lá no encontro. E aí ela ficou mais tranquila, porque às vezes a visão do nosso aluno é essa, é que ele vai assistir um vídeo, ele não vai ter como tirar dúvida, ele vai ficar perdido e ele não vai ter um acompanhamento. E às vezes a nossa visão é essa também. A nossa visão é de que a forma que a gente está passando não está sendo clara, é que não vai dar certo. E a gente precisa primeiramente quebrar esse preconceito dentro da gente, né? Porque tá dando certo. Tem aula que tá muito bacana e tem outras que precisam melhorar. E o que precisa melhorar, vocês têm coordenadores que estão aqui 24 horas. O pessoal do Conjunto Ceará tem o Elmo, perturbe o Elmo, não deixa o Elmo quieto, não precisa trabalhar, tá? Pode perturbar o Elmo 24 horas que ele tá lá disponível para vocês. O pessoal do centro, me perturbe, me mande mensagem, me pergunte, porque a gente está aqui para ajudar vocês. Nesse momento é o momento onde um segura a mão do outro. A partir do momento que um solta, a gente, todos nós, o trabalho que a gente está fazendo junto cai, tá bom? Então, dentro dessas estratégias que eu trouxe para vocês, eu trouxe algumas técnicas. A primeira técnica é preparar um bom material. Para se dar uma aula online muito bacana, que tem engajamento, vocês precisam ter um bom material. Gente, eu estava acompanhando algumas aulas daqui do centro, né? Eu vi que muitos professores estavam falando, só falando na aula, só que não tinha um slide, não tinha uma imagem para mostrar, era só falando. E isso se torna cansativo para qualquer pessoa. Eu estou aqui falando para vocês, só que eu estou mostrando um slide. Se fosse só eu falando, daqui a pouco vocês estavam fazendo cada cara feia. Nesses vídeos eu já estava desesperado, porque é normal. A gente não está aqui para tá ouvindo totalmente, a gente quer ver o que está acontecendo. E isso na aula é dessa forma. Então, preparar um bom material, preparar um slide legal, preparar fotos, preparar um vídeo que traga engajamento, faz total diferença, tá? É de suma importância que você tenha em mãos um slide da aula que você vai ministrar, fotos, perguntas abertas, situações, atividades, desafios, tudo isso gera engajamento no momento do encontro online. Aí você tem um slide muito bom, slide maravilhoso. Só que no momento do slide que você está lá apresentando, você não tem uma pergunta para fazer. Você não tem um desafio. Bem, se torna cansativo, né? É preciso ter um engajamento. Então, nesse momento, eu posso muito bem parar aqui, estou fazendo aqui o meu material. Parei, estou falando sobre design de sobrancelha com rena. Tá? Então, eu posso preparar perguntas em cima daquilo que eu estava
falando. Então, se eu estava falando que para a pessoa fazer a aplicação da rena, ela precisa fazer o design dos fios, ela precisa ter retirado todos os fios, a pele precisa estar limpa, eu posso fazer perguntas em cima disso. Para que eu possa aplicar a rena, quais os cuidados que eu preciso ter? Rafael, responde para mim, por gentileza. Show de bola, Rafael. É isso aí. Agora que você respondeu, eu tenho uma segunda pergunta. Rafael, desafia uma pessoa que está aqui para ela responder essa pergunta. E aí eu começo a gerar um engajamento e isso fica tão legal para você como professor, como para o aluno, porque você não fica cansado de tanto falar e não ter retorno, e o aluno participa tirando dúvida e respondendo aquilo. E é uma forma de você avaliar se o que você está passando, verdadeiramente, o aluno está absorvendo. Então, pedir para que o aluno venha responder, ter situações dos dias que nós estamos vivendo atualmente. Gente, existem pessoas que estão fazendo curso, mas estão extremamente preocupados de como realmente aplicar esse curso no cenário que a gente está vivendo atualmente. Então, quais os cuidados que essa pessoa precisa ter para ela ter um atendimento? Quais os cuidados que essa pessoa ela precisa ter para ela praticar o que ela está aprendendo? Quais os cuidados que essa pessoa precisa ter em casa para ela executar esse trabalho? Tá? E fotos reais ou fotos que simulem a realidade. Se o curso for prático, né, for um curso que você tem bastante prática, como um curso de massagem, um curso de cabeleireiro, um curso de barbearia, etc., você pode trazer fotos reais ou fotos que simulem a realidade, né? Fotos de ângulo dos cortes, se você estiver trabalhando no módulo de corte, fotos que tragam realmente essa facilidade para que o aluno venha visualizar. Porque quando a gente vai muito de peito aberto e a gente não tem um material, certo? Acaba que fica, o aluno ele pode aprender, só que a gente tem diversos tipos de aluno, e tem aluno que ele não vai entender se você não mostrar, né? Ele não vai entender se você não passar para ele o material. Isso é didática, pessoal, então isso é realmente necessário. Então, preparar um bom material, preparar um slide, e aí eu me deixo à disposição de professores que tenham essa dificuldade, tá? E não se envergonhem. E eu não sei preparar um slide. Ótimo, me chama, eu preparo o slide para você. Como é que você quer o seu slide? Esse é o momento, mais uma vez eu reforço, de se ajudar. Não adianta eu solicitar de você uma coisa que você não sabe e você não falar para mim que você não sabe. Se você tem a dificuldade, pede ajuda. Tem um coordenador para lhe ajudar, tem uma equipe que pode te ajudar a preparar. Recentemente, estava conversando com o meu professor de inglês, que é o professor Fernando, e a gente preparou uma planilha. E ele me falou sobre uma dificuldade, né, da parte da planilha. E eu enviei para ele uma planilha. Olha aqui, se atende suas necessidades. Se não atender, me informa. Eu acho que já vai te ajudar bastante. Então, assim, é uma linha de trabalho conjunto. Não adianta eu querer que você dê um resultado se você não conta comigo para eu te dar um suporte. Então, se você tem dificuldade com preparação de slides, se você tem dificuldade com preparação de material, pede ajuda ao coordenador pedagógico, pede um feedback ao coordenador pedagógico, porque nesse momento ele vai te dar esse suporte. Olha, Amara, a aula que você preparou está maravilhosa, o slide está muito bom, parabéns, é isso aí, é isso que eu preciso. Não, Rafael, a aula que você preparou, ela não tá legal. Eu acho que essa foto aqui, ela poderia ser outra, melhor, mais nítida. Ou o que é que tu acha? Não colocar essa foto no slide, mas depois compartilhar a sua foto para a visualização ficar melhor. São essas dicas que às vezes a gente falta ouvir e melhora muito a nossa aula, e melhora muito o nosso atendimento, o momento que a gente está entrando em contato com o aluno, tá? A técnica 2 é mensagens e lembretes. Toda vez que a gente vai ter uma reunião de professores, né, eu não sei como é aí no Conjunto Ceará, mas aqui no centro eu mando mensagem 48 horas antes, 24 horas antes, 2 horas antes e ainda mando na interna. E aí ainda dizem que se esqueceram. É normal, né? Nós estamos trabalhando com seres humanos. Mas o que é que acontece? Se para os meus professores, que são os meus educadores, são as pessoas que estão na linha de frente, é dessa forma, imagina para o aluno, que é uma pessoa que nesse momento ela está lá na casa dela, ela está preocupada com o coronavírus, ela está preocupada se a vizinha está com coronavírus, ela está doida para sair de casa, bater perna, ir para um show, ir namorar, fazer alguma coisa, né? Ela está louca já dentro de casa. Então a gente precisa lembrar esse aluno do compromisso que ele tem naquela semana. E esse lembrete ele não pode acontecer no dia, né? Eu achei muito legal
o dia que o professor, eu tenho um professor que ele está aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Tá aqui, o Alexandre. Eu mandei uma mensagem no grupo e ele disse assim, ó, você já mandou em cima da hora, não vai dar certo. E eu achei fantástico aquilo, porque é realmente isso. Quando a gente manda as coisas em cima da hora, não dá certo. Não adianta, não dá certo. A gente tem que se programar, tem que mandar com antecedência. Então, 2 dias antes da sua aula, manda uma mensagenzinha lá no grupo. Gente, não esquece do nosso encontro, é que a gente vai ter em tal dia, tal horário. Né? Tem aluno, eu não sei como é que está sendo feito aí no Conjunto Ceará, mas aqui na nossa escola, a gente já está com os horários fixos. Então, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente tem aula da professora Bruna. Toda terça-feira, às 2 horas da tarde, a gente tem aula do professor Anderson de maquiagem. Só que tem aluno que ele não entendeu ainda que é toda terça-feira, 2 horas. Ele não entendeu ainda que toda quarta-feira, 10 horas, tem aquele compromisso. Então, por isso que a gente precisa estar lembrando. Né? Gente, as aulas continuam. Então, toda quarta a gente tem o nosso encontro. Então, na segunda-feira eu já mando uma mensagem. Gente, quarta-feira a gente tem nosso encontro às 10 horas da manhã. Não esqueçam, gente. Eu preciso da participação de vocês. Eu vou estar falando sobre isso, isso e isso. Alguém gostaria de complementar o assunto com alguma dúvida que vocês têm nesse momento? E pedir aos alunos também sugestões de conteúdos extras que você pode abordar, tá? O que é que está acontecendo hoje, né? Que são erros frequentes. Mensagens em cima da hora no grupo, a ausência de envio de mensagens no grupo, não envia nenhuma mensagem informando que vai haver aula, a ausência de perguntas no grupo sobre a aula e a atividade, a gente precisa perguntar. Então, terminou a aula online. Gente, o que foi que vocês acharam da aula? Gente, o que é isso? O que é aquilo? Lembra que eu falei sobre isso? A gente precisa engajar. Se a gente não engajar, a gente vai ter uma quantidade muito bacana de pessoas participando, só que a gente não vai ter um retorno se essas pessoas verdadeiramente estão aprendendo ou não. E nesse momento, é um momento que a gente precisa trazer o aluno para o nosso lado, a gente precisa trazer ele para perto, a gente precisa engajar. Eu achei muito legal, eu estou com uma turma de cílios, e nessa turma, eu fiz a parte de introdução com eles, né, conversei com elas, e aí eram 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 18 participaram da aula no Zoom, no dia da aula. E foi fantástico, foi muito divertido, foi muito legal. A professora se sentiu muito satisfeita, porque é muito desmotivador para um professor dar aula para um aluno, dar aula para nenhum aluno, só gravar a aula e depois mandar. Né? Então, se a gente não engajar, a gente vai ter essa falha. Né? Então, assim, eu não sei se você está aplicando, se você não está aplicando. Quando eu falo você, eu falo todos vocês, certo? Mas apliquem a partir de agora, porque vocês estão recebendo esse conhecimento. Talvez no entendimento não havia necessidade, né? Ou não há essa necessidade. Mas, gente, isso faz total diferença. Isso faz com que as pessoas verdadeiramente participem, tá? Próximo ponto prepare sempre um assunto que complemente a tua aula. Lembra que eu falei agora há pouco que é importante você perguntar ao aluno se ele tem algum assunto que gostaria que abordasse? Às vezes o teu aluno ele quer uma dica sobre quem é professor de inglês, sobre um site que ele possa treinar inglês, sobre um site que ele possa conversar com pessoas de outros países. E tem esse site, existe esse site, né? Existem sites que tem um bate-papo de inglês, né? Tem alunos que estão com dúvida de Instagram. O aluno quer participar, quer saber como é que ele movimenta o Instagram, como é que ele traz engajamento com o Instagram dele. Tem aluno que está com dúvida de como cobrar preço, de como fazer promoção em meio a essa pandemia. E nós somos essas pessoas que despertam no aluno esse algo a mais. Então, criar realmente esse conteúdo extra para a aula, preparar o material, falando um pouquinho sobre o que ele pode, o que ele não pode fazer nesse momento. Gente, é muito bacana, sabe? Na sexta-feira, eu tive um treinamento não, uma palestra. Eu fiz uma palestra sobre técnica de vendas e atendimento online em meio ao coronavírus. E participaram 18 alunos, eu fiquei muito feliz. Foi muito produtivo, a gente passou 2 horas. 1 hora foi a palestra, a outra 1 hora foi só eles falando sobre exemplos, sobre o tema, sobre como era que estava para eles. E dicas que a gente dá, que para a gente não custa nada dar uma dica dessa. Já é a nossa rotina, porque a gente está um passo à frente. Né? Então, trazer isso, fazer esse algo a mais, trazer assuntos complementares,
fazem a diferença. Um professor meu de maquiagem, na última aula de maquiagem, ele já estava sem assunto para falar. Ele falou assim: meu coordenador me dá uma luz, eu posso falar sobre Instagram e gestão de mídias? Eu digo, claro que você pode, porque o aluno quer isso. Fala. E ele falou, fez um desafio, e foi um sucesso a aula, foi maravilhosa, sabe? Eu precisei lá chamar ele e dizer assim, ó, falta 5 minutos que o outro professor já vai entrar. Para você ver, então, como a gente se engaja quando a gente está falando de uma coisa que para o aluno é interessante, para a gente é interessante. Às vezes a gente está seguindo só uma tabela. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. E a gente não está fazendo aquilo com amor, com prazer, com engajamento. E o aluno não se sente satisfeito. Tá? Então, saber também entender a opinião do aluno, entender o que é que ele também está buscando nesse momento, é muito válido, tá? Desafie o aluno a mandar um vídeo, né, fazendo aquele conteúdo da aula, para você postar no Instagram, para a gente ter material, para a gente estar também aguçando a curiosidade dos outros alunos. Exemplo, hoje o Leonardo deu uma aula ontem o Leonardo ele deu uma aula de sobrancelha incrível. Me apaixonei pela aula, parabéns, meu professor. E a aula foi maravilhosa, né, e teve uma participação de alunos muito bacana. E essa aula, ele poderia já desafio. Pessoal, agora é o seguinte, até domingo eu quero receber um vídeo de vocês aplicando o conteúdo que eu expliquei para vocês. E falando, oi, eu me chamo fulano, sou aluno do professor Leonardo, da turma de barbearia do Instituto Mix, e estou aqui aplicando o desafio que meu professor me mandou. E isso é material para que quando o aluno colocar lá no grupo, e o aluno que não participou da aula dele vai fazer assim, vale, e foi tão legal assim, foi tão interessante, e aí vai aguçar a vontade dele participar e querer entender o que está acontecendo. Então, assim, nós estamos com pessoas que podem extremamente nos ajudar. Não há nada melhor do que um aluno para motivar outro aluno, né? Então, quando o aluno diz que o negócio foi bom, o outro já está se coçando para saber como foi. Então, assim, faz uma diferença, é bacana, tá? Então, não deixem de fazer isso. A partir de agora, façam esses vídeos, desafiem, tá? Gera responsabilidade no aluno. O aluno precisa levar em importância as aulas que estão sendo preparadas para isso. Nós precisamos sempre falar sobre a participação. Pessoal, eu estou sentindo uma ausência muito grande na turma de vocês sobre participação. E aí, tem que entender. Acompanha o teu coordenador pedagógico. Ô, Ian, hoje eu só tive 2 alunos que participaram da aula online. Você já ligou para esses outros que não participaram? O que foi que aconteceu que eles não participaram? Porque eu mandei uma mensagem, eles não me responderam. Então, assim, é gerar importância. Tem gente que diz assim, não, eu não participei porque eu estava varrendo a casa. Poxa, mas é 1 horinha. Então, para de varrer a casa e vem 1 horinha para cá, para a tua aula, para o teu encontro. Né? Porque, normalmente, ele teria aula. Né? Aqui no centro, a gente está fazendo as aulas exatamente no mesmo dia e no mesmo horário que o aluno teria aula, para não ter a desculpa do aluno não participar. Então, assim, essas justificativas que estão partindo é exatamente de desinteresse. Ai, não, eu não estou interessado. Ai, não, eu vou assistir porque é gravado no YouTube. Certo, você vai assistir porque é gravado no YouTube. Mas e a tua interação? E a pergunta? Se você tiver alguma pergunta na aula, não é muito melhor? Vamos fazer assim, assiste uma aula, para depois a gente ver o que é que você acha e realmente aguçar aquele aluno a assistir. Claro que nesse momento, né, não adianta eu ser hipócrita e dizer que todo mundo está com internet em casa, que todo mundo tem que assistir, porque eu vou estar mentindo, porque realmente tem aluno que está com dificuldade de internet. Para esse aluno, claro que a gente vai ter uma flexibilidade, a gente vai ter uma forma diferente, mas esses alunos não são a maioria. Infelizmente, existe uma maioria que ainda não está participando das aulas online, tá? Próximo ponto é exatamente fala sobre a questão da motivação. É importante que ao final de cada aula você gere uma motivação no aluno, através de uma frase, de uma situação, de um exemplo, de reconhecimento. Olha, Lavu, muito bom a foto que você mandou do corte na semana passada. Parabéns, eu estou muito orgulhoso de você.
Cara, você me surpreendeu, você aplicou perfeitamente as minhas técnicas. Olha, fulana, gente, olha, eu passei por uma situação, eu quero dizer para vocês a importância da gente perseverar. Em meio ao coronavírus, eu decidi continuar atendendo, eu decidi continuar cortando. E só essa semana eu já consegui metade do que eu recebo normalmente. E, gente, só em ter a metade já é uma grande valia, porque tem muitas pessoas que estão paradas, então não parem, continuem, tentem. Então, motivar, trazer essa motivação é muito importante, pessoal. E não só isso, lembrar o porquê que o aluno se matriculou. Né? Nós, como professores, nós precisamos ter na manga o porquê que o aluno se matriculou. Ele se matriculou por quê? Porque ele quer ter uma mudança de vida? Porque ele simplesmente gostou do curso? Porque ele está ali obrigado? Com certeza ele não está ali obrigado. Ele se matriculou por um motivo. E esse motivo, todos os dias a gente precisa estar lembrando. Toda aula a gente precisa estar lembrando. Né? Esse é um momento que a gente precisa mexer com o emocional. Né? Mostrar que a gente está ali, que a gente quando o aluno ele vem para a aula, ele se sente bem, sabe? Ele descarrega esse peso de medo, de ansiedade, de como vai ser o amanhã, sabe? Então, esse é um momento que, querendo ou não, nós precisamos estar motivados para nós motivarmos também. Tá? E nós, como coordenadores, eu e o Elma, a gente está aqui para, junto com vocês, motivar, trabalhar com vocês junto, né? Entender a necessidade de vocês e conversar. Eu queria só abrir um parênteses para falar para vocês sobre uma situação. Como é importante a gente conhecer a pessoa que está ali com a gente. Semana passada, eu tive 2 aulas de confeitaria. E na primeira aula de confeitaria, a aula do meu professor, ela começava às 11 horas. E quando deu 11h15, ele ainda não tinha entrado e não tinha respondido a minha mensagem. E eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele desligou e entrou rapidamente na aula e começou a ministrar a aula. E respondeu minha mensagem. Quando ele respondeu minha mensagem, ele falou assim, o que é? Aí a primeira coisa que eu senti ali é que ele não estava legal, ele não estava bem. Quando foi à tarde, aconteceu a mesma coisa, o mesmo atraso, o mesmo problema. E aí, quando terminou a aula, eu disse assim, fulano, eu posso te ligar agora? Aí ele pode. Aí eu liguei. Quando eu liguei, eu falei, olha, fulano, é o seguinte, eu senti que você não tá legal, tá acontecendo alguma coisa com você, você tá com alguma crise de medo, de ansiedade. E aí ele abriu para mim, que estava tendo crise de ansiedade, que estava com receio, que estava com medo, que estava estressado. Né? E eu disse, olha, eu estou aqui. Então, esse é um momento que, quando a gente conhece a pessoa que está do nosso lado, a gente sente. Como eu falei para vocês, eu não posso ser hipócrita de dizer que porque eu sou coordenador, eu não vou ter medo da situação que a gente está vivendo. Não, a gente vai sim ter medo, a gente vai sim ter uma crise de ansiedade, ter um estresse. Claro que não é o que a gente quer, mas pode acontecer. E se isso acontecer, existem pessoas que estão do nosso lado, como eu tenho certeza que os meus instrutores maravilhosos vão me entender no dia que eu tiver com a crise de estresse, né? Não vou descontar em vocês, mas vão me entender, né? Porque a gente está junto. Então, assim, é um momento delicado. Então, não adianta só eu cobrar. Isso não é uma cobrança, é um trabalho conjunto. Para que o teu dê certo, eu estou aqui. Então, mais uma vez, eu reforço essa parte da motivação. Se você sentir que você não está legal, fala com o teu coordenador, fala com a pessoa que está ali para que ela possa ter suporte, tá? Tenha responsabilidade, né? Como assim, ó, ter responsabilidade? Você, como instrutor, tem um compromisso marcado toda semana. Esse compromisso precisa ser respeitado, né? O que é que está acontecendo? Cancelamento de aula em cima da hora, informação de problemas sem antecedência. Gente, isso, infelizmente, afeta a visão que o aluno ele tem. Porque a gente tem um horário marcado. Se eu tenho uma turma que ela precisa ter uma aula 5 horas da tarde, e você, como professor, normalmente, se não tivesse a pandemia, você estaria naquele horário na escola, não faz sentido você não ministrar aquela aula naquele horário, certo? Agora, se você tiver algum problema de força maior, avisa com antecedência. Olha, eu tenho um problema essa semana de força maior, que eu não posso estar. Mas se esse problema se repetir, aí é muito complicado, porque toda semana, geralmente, naquele determinado horário, você tem uma aula. Você tem uma aula na escola. Então, por que agora não dá para você ministrar essa aula? A gente precisa entender. E se não der, você precisa ser sincero, porque a gente precisa colocar uma outra pessoa para ministrar aquela aula e não tá cancelando
a aula, né? Porque eu acho que para vocês fica muito claro. Se o aluno ele faz um curso na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu não tenho como ministrar uma aula para ele na quinta-feira, 2 horas da tarde, porque é muito mais provável que ele diga assim, não, eu não posso nesse horário, porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo isso. A justificativa dele vai ser muito mais viável para mim do que se a aula fosse sexta-feira. Porque se ele disser assim, sexta-feira, 8 horas da manhã, mas sexta-feira, 8 horas da manhã eu não acordo. Mas tu não acorda normalmente, fulano, para ir para o Instituto MITS? Agora, a diferença é que tu vai acordar em casa para assistir tua aula, combinado? Então, é muito mais fácil da gente, como coordenador, argumentar, né? E aí, eu entro com a questão de também entender, né? Entender o que é que está acontecendo. Se você está com esse problema de ministrar aula naquele horário online, e se você vê que a sua turma também tem um problema, faça uma enquete. Veja com ele qual é o melhor horário naquele dia para encontrar, para ter um encontro onde todos participem. E se você vê que a maioria fala que o melhor horário é às 2 horas da tarde, na quinta-feira, no exemplo que eu dei, passa para quinta-feira, fala com o coordenador, vê se tem esse horário disponível, tá? Mas não é o melhor horário para você, é o melhor horário para o aluno. Porque não adianta a gente colocar o melhor horário para você quando a gente não vai ter a participação do aluno. Porque aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter um professor que vai estar gravando, mas eu não vou ter nenhum aluno presente, ou eu vou ter um aluno presente ou 2 alunos presentes. Tá? Então, esses cancelamentos de aula em cima da hora não podem acontecer. Claro que exceções existem, tá certo? Eu tive uma professora de cílios que ela precisou cancelar a aula em cima da hora porque a mãe dela estava passando mal e ela precisou levar a mãe dela nas carreiras para o UPA. Então, eu precisei, no momento, realmente cancelar a aula. Mas é como eu estou dizendo, toda semana não é legal, não é bacana, não fica, sabe, visualmente satisfatório para o aluno. E esse é o momento, qualquer coisa, gerar insatisfação do aluno, tá? O próximo ponto é uma autoavaliação. Eu falei até isso com o Fernando, que é nosso professor de inglês. Tenha uma autoavaliação do seu trabalho, de você. Se a tua aula está sendo gravada, tu está assistindo a tua aula depois, para ver como foi, se tem alguma coisa que tu precisa melhorar, né? Se está dando certo, se os teus alunos estão participando. E se não estão participando do porquê, certo? Se eles não estão participando, eles não estão participando porque a internet, porque o aplicativo é muito pesado, porque eles não sabem entrar, porque não deu certo ele entrar naquele horário. Preciso entender, porque se a minha estratégia do Zoom, que é uma aula, não está dando certo, a gente tem o Skype, a gente tem o Hangout, a gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente pode fazer a aula normalmente, gente. Então, assim, às vezes a única coisa que a gente precisa é mudar a forma que a gente está fazendo, é mudar a estratégia, tá? E, mais uma vez, acompanhar as pessoas que não estão participando. Fulana, eu vi que tu não participou da aula, o que foi que aconteceu? E acompanhar com o coordenador. Coordenador, você ligou para essa pessoa, certo? Você falou com essa pessoa, o que foi que ela falou? Por que ela não está participando, né? E aí, se você obter essa resposta, primeiro do que o coordenador, e essa resposta não tiver ao teu alcance de ajudar o aluno, passa para o coordenador. Olha, fulano de tal disse que não vai participar da aula porque está com problema financeiro e ninguém quer resolver o financeiro dele. Fala com o coordenador, porque o coordenador entra em contato e resolve. Ontem eu liguei para pessoas aqui na nossa unidade que estava extremamente bloqueada, desmotivada, dizendo que estava chateada com o financeiro e desligou a ligação sorrindo, cantando e prometendo que na próxima semana está na aula. Então, fazer esse trabalho de acompanhar faz a diferença, tá? Técnica 8, ter uma boa comunicação com o coordenador. Né? Esse é um momento que a gente está distante, né? A gente não está tão perto. Então, a comunicação entre nós ela tem que ser muito efetiva, muito clara. Se tem um professor que eu amo demais, eu sou apaixonado, sabe, pela forma que esse cara trabalha, é o professor Tibério. Toda semana tem 2, 3, 4 áudios do professor. Ele é maravilhoso. Ele sempre pergunta alguma coisa, ele sempre está falando o que ele vai fazer, ele sempre está perguntando o que é que eu penso. E, gente, eu acho isso fantástico, porque 2 mentes pensam melhor do que uma. E se errar, quem errou foi os 2 juntos, não foi só você. A possibilidade de dar certo é muito maior, porque está ali uma pessoa que está vendo de fora e está você que está vendo de dentro e a gente está se ajudando. Então,
passar para o teu coordenador o que é que você está fazendo, como é que você vai fazer, né? É muito fundamental. O professor Léo vai dar uma aula hoje, então, antes dele dar a aula dele, um dia, 2 dias antes, ele pode me passar, olha, eu vou dar uma aula dessa forma, assim, assim, assado, vai ser desse jeito, o que é que você acha? E aí é onde eu vou dar minha orientação. Não, professor, eu acho que bem aqui você pode mudar, eu acho que você poderia fazer dessa forma, eu acho que se for feito com essa estratégia vai ser muito melhor, o que é que você acha? E aí a gente vai se acertar no pensamento de ideia, né? E eu tô ficando sem ideia porque tá chegando na parte prática, eu não sei mais o que fazer, meus cabelos tá ficando branco. Fica não, pinta esses cabelos e conta comigo. Tá? A gente está aqui para se ajudar. Então, tá chegando a parte prática, vamos pensar em conteúdo, vamos pensar no que é que a gente pode fazer. Aí a gente vai estar ficando enchendo linguiça? Não, a gente vai estar dando conteúdos. Essas aulas são aulas, como vocês sabem, que não substituem as aulas práticas, então nós precisamos fornecer conteúdos, tá? Então, se o que você tinha para dar dentro do módulo passou, vamos oferecer um conteúdo extra. Na parte de barbearia, né? Meus professores, eles são bem para frente, sabe? Eles já, dentro de sala, eles dão uma aula e explica como fazer a manutenção da máquina, né? Da maquinazinha de corte de cabelo. Mas, gente, dentro do curso não fornece isso. Então, se você ainda não falou sobre isso, você pode pegar uma aula e falar sobre isso. É um conteúdo que não está dentro da programação, tá? São coisas que são fundamentais. Professores de inglês, né? Fazer um atendimento de telemarketing em inglês. Como assim, Ana? Necessidade. A gente está vivendo um momento onde a gente não está tendo tanta comunicação, mas fazer um atendimento de telemarketing em inglês, né? Como é que faz esse atendimento de telemarketing? E aí, como você vai fazer esse atendimento de telemarketing? Você, professor de inglês, no momento da sua aula de conversação, ao invés de você fazer 1 hora de conversação com um aluno via Zoom, você pode fazer, se você tiver 6 alunos numa turma, 10 minutos com cada aluno de ligação. Se você tiver 20 alunos, você pode fazer 5 minutos na ligação e fazer um atendimento rápido em inglês. Você vai dar lá um material para ele seguir e você vai ouvir. E, gente, isso é fantástico. São estratégias, são pensamentos. Isso é o que passa pela minha cabecinha, tá? Eu, toda hora, estou pensando novidade. Mas é muito mais bacana quando vocês pensam junto com a gente. Porque se a gente é doido, vocês são doido e meio. Então, a gente juntar 2 loucuras e fica uma só maravilhosa fazendo as coisas acontecerem. Eu sou muito assim, sabe? Eu gosto de pensar em novidade, de pensar em formas diferentes, né? O professor que trabalha com criança, trabalhar materiais lúdicos, né? Trabalhar outras formas de fazer, trabalhar jogos. Para os professores de inglês, a gente tem aplicativo Duolingo, acredito que vocês conheçam, que é maravilhoso, né? É um momento que a gente pode também reforçar. Para professores de barbearia, a gente pode trabalhar nesse momento, né? Com aulas, a parte de administração de barbearia, de biossegurança, de cuidados, né, de como pegar na tesoura, de como treinar corte sem cabelo, mas no papel, a forma que pega na tesoura, essas coisas fazem a diferença. Mas e aí minha turma que está avançada? Vamos desafiar essas pessoas a cortar o cabelo de alguém que está em casa? E se não tiver alguém, como ela cortaria desenhando no papel? Mas em desenhar no papel, o meu professor de confeitaria está pedindo para os alunos fazerem um bolo no papel, quando não tem insumo em casa. Então, cortar cabelo é o mínimo, né? Então, faz uma forma diferente. Né? Eu estou na parte da massagem, eu estou entrando na prática. Como é que eu posso fazer essa prática? Se você não conseguir fazer essa prática, vamos tentar levar estratégias de como pegar, né? Aqui eu tenho um sofá, eu estou com o sofá aqui sentado. O sofá ele tem uma parte que é como se fosse uma costa. Como eu pego nesse sofá para treinar uma massagem? Ian, mas tu é doido, né? Sou doido e meio. Eu amo pensar em estratégia. Eu amo pensar em coisas que saem da caixa, tá? Então, são coisas que realmente fazem a diferença. Uma vez eu estava dando um treinamento para o professor de design de sobrancelha, e aí nesse treinamento eu peguei uma cadeira, coloquei um durex e disse assim, professor, você vai desenhar aqui para mim uma sobrancelha com o teu lápis de olho. E agora você vai aplicar rena nessa sobrancelha. E ele aplicou, limpou e ficou perfeito. Gente,
Ele fez um design maravilhoso. Ele disse assim, isso aqui é didática. Quando o aluno não tem modelo, a gente aplica de outra forma. A gente mostra os formatos. Mas, Ian, é desse jeito, então vamos fazer assim que dá certo. Quanto mais estratégias a gente tiver, mais pensamentos a gente tiver, melhor, porque a gente consegue trabalhar junto, a gente consegue trazer uma satisfação, a gente consegue fazer com que o aluno, em casa, ele pare de pensar as besteiras que todo mundo está pensando e ele fique focado realmente em aprender. Tá? Então, ter uma boa comunicação aí com o coordenador de vocês faz uma grande diferença, tá bom? Valorize a prata da casa, tá certo? Vocês têm coordenadores que, graças a Deus, são maravilhosos. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Eu fui coordenador do Elmo. O Elmo é um excelente coordenador, é uma pessoa maravilhosa. A gente trabalha muito junto, então, quando ele está pensando, eu estou pensando. A gente se comunica demais, a gente conversa sobre técnicas, estratégias. Então, a gente pensa muito parecido. Então, valoriza o teu coordenador, a pessoa que está ali para te ajudar, pergunta, tira dúvida, tá? Toda semana a gente tem aulão online da franqueadora, sabe? Se você vê que algum aulão desse é dentro do tema que você trabalha no teu curso, passa lá para o aluno, certo? Ou se você vê, por exemplo, que é um aulão que gera um engajamento, como, por exemplo, um aulão de bolo caseiro. Tem muita gente que está em casa e quer fazer uma receita como uma forma de esparecer. Manda aquele aulão de bolo caseiro na tua turma. Ó, gente, um aulão de bolo caseiro não tem nada a ver com o nosso curso, mas eu amei, eu já vou aplicar. É exatamente isso, sabe? É quando a gente veste a camisa, a gente envolve, a gente engaja. Mas, Ian, eu não estou só no Instituto MITS. Eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu serviço, eu estou trabalhando para outras empresas, eu estou fazendo outras coisas, mas tira um momento, sabe, para fazer acontecer também, porque se você deixar para fazer acontecer só em cima da hora, você vai acontecer, mas não vai fazer, tá? A gente não vai fazer acontecer, você vai acontecer, mas não vai fazer. E aí é muito difícil, tá bom? Então esse é o momento da gente dividir as nossas responsabilidades, como geralmente é feito, tá? Vamos para cá, para a próxima técnica e última. Planeje as suas aulas, tá bom? Planeje as suas aulas. O mesmo planejamento que era feito na escola, ele deve continuar sendo enviado à coordenação e feito. Este é o momento de nós unirmos as nossas forças e juntos desenvolvermos novas estratégias. Faça um planejamento do mês, tá bom? Que aula é essa? Que aula é aquela? Que aula é essa, Ian? Qual é? Eu vou ter 4 aulas na semana. Quais são essas 4 aulas? Professor, você vai falar sobre isso, isso, isso e isso. Pronto, agora planeja aí para mim e me envia teu planejamento. Porque quando você envia o planejamento para o teu coordenador tem em mãos e ele vai poder pensar como pode ser feito cada coisa junto contigo. E isso faz algo muito bacana, faz a coisa acontecer, tá bom? Então, não vamos deixar de fazer esse planejamento. Vamos começar a fazer, tá bom? Eu só queria explanar para vocês o quanto a gente está preocupado com o engajamento, né, de vocês também. Eu não sei se o Elmo falou para vocês, mas em primeira mão vou falar para todos, tá bom? Pensando no bem-estar, no envolvimento, né, do aluno nessas aulas online. Na quarta-feira, nós tivemos uma reunião lá na unidade do centro. Os 2 coordenadores, a gerente geral e o diretor da empresa. E nós decidimos premiar os alunos que tiverem 100% de participação. Como é que vai funcionar? O aluno que ele tiver 100% de participação nas aulas de design de sobrancelha, certo? Vai se juntar, se for mais de um aluno, a gente vai fazer um sorteio, tá bom? O aluno ele vai ganhar um kit de cílios, tá bom? Que é um material um pouquinho mais caro. Pinça de cílios, pedra jade, colinha, para que já possa ajudar, tá bom? O aluno que tiver 100% de participação nas aulas de barbearia, se for mais de um aluno que tiver 100%, a gente vai sortear entre esses alunos uma máquina de corte, tá bom? Os alunos que tiverem 100% de participação nas aulas de massagem profissional, nós vamos fornecer, se for mais de um, sorteio de um kit de massagem, onde vai ter uma toalha bordada, hidratante, óleo, entre outras coisas. O aluno que tiver 100% de participação no curso de cabeleireiro, nós vamos fazer um sorteio de um secador. O aluno que tiver 100% de participação em gastronomia, nós vamos fornecer o sorteio
de uma batedeira, tá? Completa da arma. O aluno que tiver 100% de participação no curso de manicure e pedicure, a gente vai fornecer, certo, uma premiação de uma cabine de alongamento de unhas. Já os alunos de inglês, a gente vai fornecer um brinde bacana, a gente só não parou para definir que brinde seria esse, juntamente com os alunos de farmácia e com os alunos do interativo. A gente vai definir porque geralmente são um público mais jovem, então a gente precisa saber uma coisa que engaje mais, tá? E para vocês, professores, dos professores que tiverem maior engajamento das duas unidades, se for mais de um, a gente vai fazer um sorteio, tá bom? De um jantar completo ou uma barca de sushi em casa, tá? Para quem gosta de sushi, tá bom? E aí, posteriormente, a gente já pensa em mais novidade para engajar. Esse é o momento da gente juntar todas as nossas forças. Aqui também, eu vou preparar para vocês, até segunda-feira eu mando, tá? Vou mandar para o Elmo, vou mandar aqui para os professores do centro, é uma pesquisa de engajamento. Essa pesquisa é para vocês enviarem para os alunos. O que é que essa pesquisa fala? É que conteúdos eles esperam nesse momento online, qual é a melhor forma deles participarem, se é através do YouTube, se é através do WhatsApp, se é através do Zoom, para a gente entender o que é que a gente pode programar, porque isso vai ajudar vocês na programação de conteúdo e vai ajudar a gente na forma de aplicar, tá certo? Além disso, a gente também vai ter, certo, a campanha chamado Impulsionando, Instituto Mix Impulsionando Seu Negócio. Como é que funciona? As pessoas que ela tiver negócio próprio, tipo de venda de roupa, serviço de design de sobrancelha, faz bolo de pote, faz alguma coisa, e ela tem um Instagram, ela manda o material dela de divulgação para o coordenador pedagógico, o coordenador vai postar nas redes sociais do Instituto Mix para gerar clientes para aquele aluno. Se o nosso aluno está bem, ele está vendendo, a gente também fica bem. Então, a gente vai impulsionar essas postagens, né, para que ele possa também estar sendo visualizado. Hoje, os nossos Instagrams, eles têm um número muito bacana de seguidores. Do Conjunto Ceará tem 10 mil seguidores, do Centro tem 30 mil seguidores. Então, a gente tem uma boa porcentagem para fazer uma divulgação legal, tá certo? Dentro de tudo isso, tá bom? O que eu realmente peço é o engajamento de vocês, tá? E se vocês realmente, de verdade, estiverem sentindo alguma dificuldade, quiser conversar, tá? Meu contato, no final, eu vou deixar à disposição para ambos os instrutores das duas unidades, para vocês tirarem dúvida, perguntar, tá? Conversar com a gente, para a gente poder ajudar vocês, tá bom? E aí, agora, eu preciso falar com os nossos cases de sucesso, né, que são as pessoas aí que foram cases de sucesso durante esse período, né, para falar para a gente como é que tá as aulas, o que é que está fazendo de diferente. E aí eu queria chamar, primeiramente, a Yamara, do Conjunto Ceará, para estar falando para a gente como é que ela está trabalhando com as meninas de design, o que é que ela está fazendo de diferente, para a gente poder entender como é que está esse engajamento. Boa tarde. Eu tô um pouquinho rouca porque eu tô doente. Espero que dê para todo mundo me entender. Tá dando para vocês me ouvirem? Assim, viu perfeitamente. Show. Então, no Conjunto Ceará, a gente está trabalhando muito na plataforma do Zoom. Eu pensei, alguém comentou aí sobre o Telegram, até cheguei a pensar em usar a ferramenta também, que é muito bom o Telegram, mas não cheguei a usar e nem mencionar nada com as meninas. Eu estou focando mesmo na plataforma do Zoom. E assim, as meninas, elas estão bem ativas, estão participando, elas, assim, eu sinto que elas gostam das aulas, porque os feedbacks após o final das aulas são muito bons. Elas estão fazendo vídeos, são vídeos comentando sobre algum procedimento, tanto elas estão falando sobre o procedimento, como elas estão executando o procedimento, e aí eu indiquei um aplicativozinho que dá para a gente ir falando e dá para ouvir, que eu acho que o nome é Mobile, alguma coisa assim, Mobilize, algo do tipo. E aí elas fazem o procedimento e aí depois vão só conversando, falando passo a passo do que foi executado. Então tá bem dinâmico, tá bem legal. Quando dá, eu sempre chamo alguém para participar das aulas. Chamei uma especialista em epilação, quando a gente foi falar sobre técnica egípcia.
E aí as meninas ficaram super empolgadas, foi assim um sucesso essa aula. Foram 2 horas de aula. E aí depois o Elmo puxou a orelha, não, vamos fazer aula só com 1 hora, porque ficou muito cansativo e tal. Mas a aula foi muito boa. Ah, como o tema era depilação, design, né, com depilação, e a gente falou muito na técnica egípcia, e todos os tipos de ceras, as meninas já queriam até fazer curso de depilação. Aí, não, calma, que o foco aqui não é depilação, é design e sobrancelhas, né? É o design com rena, o design com cera, perdão. E aí, depois, tivemos a participação de um designer. Ele é micropigmentador, faz micropigmentação labial e atua há bastante tempo no mercado da beleza fazendo o design masculino. E por ele ser, né, um profissional homem, a gente sabe que tem algumas dificuldades em lidar nesse mercado. Ele sendo homem e ter que atender o público muito feminino. Da mesma forma, nós, mulheres, ter que atender um cliente homem para fazer o design masculino. Então, é bem legal também, elas gostaram muito, bombardearam ele de pergunta, uh, ele deu muitas dicas para elas do design masculino, então tá sendo bem legal, tá sendo bem positivo. No início, eu achava que ia ter um certo desinteresse, um certo meio que preconceito, enfim, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar, a usar a plataforma do Zoom com elas antes mesmo dessa quarentena. Então, quando a gente entrou na quarentena, elas já conheciam, mas a primeira vez que eu sugeri a gente ter uma aula pela plataforma, eu fiquei com receio de elas terem uma certa resistência, mas aí não tiveram. A primeira aula foi super bacana. E aí, quando a gente chegou nessa época da quarentena, foi quando eu comecei a sentir já elas um pouco desmotivadas, né, um pouco de ausência nas aulas. Aí foi quando eu comecei a pensar, não, tem que fazer alguma coisa para interagir, né, para elas se animarem mais. Foi quando eu comecei a chamar outras pessoas para participarem da aula. Então está sendo uma experiência muito positiva, está sendo bem legal. Eu estou aprendendo muito também. Eu já usava a plataforma em mentorias, em outros cursos, mas eu não tinha aprofundado tanto o conhecimento em si na plataforma. E agora, nessas aulas para o Instituto Mix, eu já estou mexendo mais, estou aprendendo bem mais a usar a plataforma. Só tem uma coisa que eu ainda apanho muito, que eu peço até ajuda se alguém souber, que é usar vídeo. Eu não consigo colocar vídeo para as meninas. Eu faço apresentação de slides, imagem, tudo tranquilo, mas na hora de colocar vídeo não dá certo. Eu não sei se é porque realmente não dá, ou se sou eu que não estou conseguindo colocar vídeo para elas. Eu queria muito que elas pudessem participar, que elas pudessem ter aulas com alguma parte que tivesse vídeo. Então, se alguém souber, eu queria já uma dica de como usar. Show de bola, Yamara. Yamara, antes disso tu já usava, mas tu fez algum encontro antes com elas para tu ter tirar dúvida? Foi. A gente teve um encontro, acho que não sei se foram um ou foi dois. Ou foi um ou foram 2 encontros online. Foi justamente isso, tira dúvidas. E aí deu super certo. Aí a gente teve o nosso encontro online e basicamente em seguida já veio a quarentena. Então elas já entraram nessa quarentena já conhecendo a plataforma. Show de bola. Muito bom. E Amara, tu usa o aplicativo pelo teu celular ou é por notebook? Sim, eu estou usando no celular, porque eu tive um problema com o meu computador, e aí comprei outro, e o que eu comprei, eu sou super leiga nisso, comprei um computador que não tem memória suficiente, aí parece que eu vou ter que comprar uma memória extra para esse meu computador, alguma coisa assim. E aí eu não estou conseguindo baixar a plataforma no meu computador, aí estou trabalhando só pelo celular. Show de bola. Eu acho que você não consegue compartilhar os vídeos por conta do celular, porque realmente o celular ele é um pouquinho mais complicado para você compartilhar os vídeos. Se você estivesse usando pelo notebook, você não teria nenhuma dificuldade. Então, assim, o que é que eu te oriento a você fazer? Se você tiver algum vídeo, o que é que você pode fazer? Antes da aula, você manda no grupo, pede para todo mundo assistir, e quando você iniciar a aula, você aborda e fala sobre assuntos daquele determinado vídeo. Porque, de qualquer forma, os teus alunos já vão assistir. E quem não assistir, tu vai saber e já puxa a orelha para na próxima semana, se passar um vídeo,
a assistir novamente, tá bom? Show, obrigada. Por nada. Vamos lá, professor. Ian, ficou mudo. Tô te ouvindo, viu? Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, Ian. Como eu sou muito metódico, o Ian tinha falado comigo, eu decidi colocar no arquivo para direcionar a minha fala, tá? Até para eu não tomar tanto tempo. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Tá aparecendo aí para vocês a tela? Tá carregando, viu? Tá. Pronto, apareceu. Pode falar. Apareceu. Pronto. É o seguinte, ó. Eu criei uma espécie de cronograma para eu seguir, porque eu tô acostumada a dar uma aula de 3 horas, né, no sábado. E a nossa aula, ela precisou ser reduzida devido a ser online, já que é só 1 hora. O que que eu faço? Diariamente, como o Ian citou e eu coloquei também no chat, eu criei um grupo no Telegram. Hoje, graças a Deus, a última aluna que faltava entrar, ela entrou no grupo. E o que que eu tenho feito? Todo dia eu faço enquete no Telegram. As enquetes são dos assuntos que a gente trabalha na aula no sábado, ou então uma coisa que tem sido bacana. Inclusive, eu fiz uma enquete para saber o que eles achavam disso. Eu peguei questões da seleção da Prefeitura de Fortaleza e questões de outros concursos e seleções que houve para massoterapeuta no Brasil, e eu estou apresentando para eles. Isso é uma forma da gente prestigiar o nosso curso, para eles perceberem que o que eles estão aprendendo no nosso curso está bem equiparado para o conteúdo que é cobrado numa seleção ou no concurso, certo? Aí o que que eu faço? No dia da aula, eu sempre mando, aliás, no caso o Ian, né? Coloca o link 5 minutinhos antes da aula, a aula começa às 10, a gente espera mais ou menos até 15 minutos, que é o tempo que os alunos vão entrando, eu vou conversando com eles, vou com eles dando boas-vindas e tudo mais. Aí eu sigo os 6 passos da aula, né? Dou as boas-vindas, reviso o conteúdo, aí nos slides eu coloco os tópicos do que foi dado na aula anterior e eu inicio no novo conteúdo. Antes de terminar a aula, assim, 15, 20 minutinhos, eu coloco algumas perguntas e eu lanço desafios. Eu desafio um aluno, ele responde, depois ele desafia outro e assim passa por todos eles, né? Outra coisa que eu faço, no dia da aula, no dia seguinte, eu já coloco o material, porque a aula que é dada no sábado, eu cobro um exercício para eles me pegarem até a sexta-feira da próxima semana. Só que quando eu falo a palavra cobra, eu sempre digo para eles o seguinte, gente, esse material, esses exercícios que eu estou passando para vocês, eu não quero que vocês encarem como exercício para ser cumprido. Não, é uma oportunidade para vocês ampliarem o aprendizado de vocês. Não enxerguem como, pronto, professor, entreguei. Não. Porque isso aqui que eu estou passando para vocês, eu já sei. Quem está em busca do conhecimento aqui são vocês. É claro que eu vou aprender, vou aprofundar. Mas o mais interessado tem que ser vocês. Aí eu marco o arroba também no dia que eu mando o material, ou no próprio sábado à tarde, ou à noite, ou no dia seguinte, eu marco o arroba do aluno que faltou, salientando e chamando a atenção para o aluno se sentir prestigiado, né? Ele perceber que nós notamos a falta dele. Quando o aluno não responde no grupo, eu falo com ele no privado para saber por que ele não participou, reforçar a importância dele aparecer no próximo encontro, falar que já tem o link do vídeo no YouTube, eles podem assistir, assim eles podem ficar com aquele gostinho de quero mais. E durante a semana, o trabalho que eu faço, além das enquetes que eu faço diariamente, é ficar reforçando, não de uma forma insistente, né, inconveniente, mas eu fico de uma maneira persistente, sempre enfatizando a importância deles enviarem os exercícios, né, as respostas dos exercícios que eu mandei para eles. Aí aqui eu coloquei, só para vocês terem uma noção, ó, graças a Deus, de 10 alunos que eu tenho, no primeiro encontro a minha taxa de frequência foi 70%, no segundo foi 80%, e no último encontro que a gente teve, 70%, né? Dos exercícios, de maneira geral, só o de sábado agora, que eles ainda não me mandaram. Eu realmente botei um pouquinho mais complicado, porque eles precisam aprender. Eu disse para eles que eu não quero as respostas prontas. E é esse o trabalho que eu venho fazendo, né? Para gerar engajamento, para que eles se sintam assistidos, não se sintam desamparados. Então, de maneira geral, é isso. Ian? Ok, professor. É muito bacana
a gente vê, né, a forma de organização, porque a gente vê que você também está seguindo bastante o que foi direcionado. Né? Eu vi que o modelo da aula da saudade, algumas dicas você continua aplicando, né, do treinamento que a gente teve da aula da saudade. Isso é muito satisfatório, porque você sempre vem seguindo as direções, os direcionamentos, e o resultado é notável, né? 70%, 80%. É muito gratificante a gente ver essa sua dedicação, né? Esse seu cuidado, como eu falei na áudio, você sempre me manda uma mensagem me perguntando algo do que pode ser feito, como pode ser feito. Eu fico muito satisfeito por isso. Então, muito obrigado, parabéns, tá, pelo trabalho, parabéns, Yamara, né? Parabéns aos demais por se adaptar, por se permitir aprender. Né? Ana Elisa, você trabalha com criança, né? Isso, certo ou errado? Isso, certo. Pode falar pra gente como é que tá a tua experiência com os meninos do Inglês Kids? Sim, sim. Boa tarde para todo mundo. Bom, como eu disse das outras vezes, nas nossas outras reuniões, com o English Kids eu tenho que trabalhar de uma forma mais lúdica. Então, eu sempre trabalho com vídeos, com imagens, com associação, né, de nomes às imagens. E é uma forma, eu gosto da maneira que eu estou trabalhando, por conta do feedback que eu tenho delas, de gostarem das imagens, de gostarem da aula, de mandarem, às vezes até elas mesmas me mandam mensagem falando, teacher, que horas que vai ser a aula está confirmada no horário, eu mando bom dia, elas, good morning, teacher. Então é bem, eu estou gostando bastante da forma que está sendo feita, e do feedback positivo que eu tenho delas. E das mães também, me procuram, falam comigo no WhatsApp, pergunto se vai precisar de usar um material diferente, que às vezes eu peço que elas peguem papel e caneta, às vezes eu peço para que elas anotem. Então, tá sendo bem legal, tá sendo bem positivo, eu estou gostando bastante. Eu queria fazer só uma observação, Ian, com um caso que eu tive hoje. Um pai dessas alunas chegou para mim e perguntou por que não estava conseguindo ter contato com ninguém da unidade. Que ele queria saber como é que ia ficar depois da quarentena, como é que ia ser essas aulas que, no caso, eu estou fazendo, se elas teriam depois. Então, esses tipos de informações. Ele disse que ligou na unidade que não estava conseguindo ter o retorno. Então, eu acho que seria legal se o Instituto visse alguma maneira de estar entrando em contato com esses pais e de estar passando mesmo essas informações. Né? No caso dele, eu passei o contato do Elmo, passei o caso para o Elmo, conversei com o Elmo já, mas eu acho que seria interessante se tivesse uma como é que eu digo? Uma maneira de estar informando os pais, né? Como é que nós estamos fazendo essas aulas, que os alunos estão tendo essas aulas. Eu acho que ia ser legal, porque às vezes o adolescente, principalmente os adolescentes, né? Eles são muito desligados, eles não são de estar comentando, assim, certas coisas com os pais. E normalmente quem paga os cursos são os pais, né? Não tirando dos outros cursos, né? Que tem vários adultos que fazem o curso, mas que seria interessante ter esse feedback com os pais. Eu acho que está precisando, os pais estão meio que desinformados sobre o que é que o Instituto Mix está fazendo. Sim, é muito válido o que você está falando, Anelisa, porque assim, quando a gente entrou nesse processo da pandemia, né, nós tivemos todo o cuidado de ligar para cada aluno, né? E assim, eu não trabalho tão diretamente com crianças. Eu tenho 3 crianças maravilhosas que são assim, meus xodós aqui na unidade, né, mas que não fazem Inglês Kids, eles fazem curso interativo. Para esses alunos, a gente já não ligou para eles, a gente já ligou para os pais, explicando que nós estávamos lá no período da pandemia, nossas aulas iriam voltar, só que de uma forma diferente. Né? Como no caso desses pais, o curso é interativo, então o aluno ele prossegue, ele não vai precisar rever depois tudo novamente, ele vai prosseguir. Então, ele vai continuar caminhando. Então, a gente só informou referente ao processo dele estar acessando em casa, que ele vai ter o suporte. Já para alunos modulares, nesse caso, a escola ela tem que entrar em contato, sim,
com os pais, não com o aluno, porque não faz sentido entrar em contato com o aluno, e informar os pais, né, que essas aulas, elas são aulas complementares, elas são aulas para o aluno se manter conectado, mas que quando o aluno voltar, ele vai ter essas aulas novamente de onde ele parou. E melhor do que isso, ele vai poder avançar, porque vamos supor, talvez a tua turma de Inglês Kids, ela possa estar avançando muito com essas tuas aulas, né? Como eu falei aqui, essa forma que eu passei aqui no treinamento não é a forma correta, não é a forma padrão para ser feita, porque você trabalha com criança, é uma coisa totalmente diferente. Tem professor que trabalha com idosos, então, assim, para cada caso, realmente existe um caso. Mas, nesse momento, realmente é importante, sim, ter o contato da unidade. O que me assusta um pouquinho é você ter falado que o professor, o responsável, ele não recebeu o contato da pessoa da unidade, né? Não tentou contato e não recebeu, só conseguiu falar com você. Porque, às vezes, o que é que acontece? O pai, ele não procurou a unidade ainda. Ele somente procurou o professor porque é aquele contato que ele tem mais próximo. E aí, como você passou por ela, não acredito que ele tenha entrado em contato. Mas é muito legal, sim, é muito importante a gente ter essa clareza, porque nesse momento, se a gente não tiver essa clareza, qualquer informação que venha soar de forma diferente, pode sim gerar uma insatisfação, pode sim gerar um resultado pior para vocês. Né? E eu, como coordenador, sei o quanto isso soa. Aqui na nossa unidade, nós tivemos um problema com o financeiro. Né? Assim que entrou a pandemia, nós demoramos para dar um retorno sobre como ficaria o financeiro. E nós tivemos muitos problemas, né, dentro de alunos que não queriam mais participar, queria cancelar o curso, gerou estresse em grupo. E aí, agora que a gente tem todas as medidas, que nós temos todo o formato, nós estamos fazendo ligação individualmente para cada aluno, né, para cada responsável, para informar, olha, seu filho não está participando, olha, você não está participando da aula, o que é que está acontecendo? É o seu problema financeiro? Pois vem cá, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar, né? O que é que eu posso fazer para você? Posso fazer isso, 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 isso e isso. Se todas as medidas que eu der, infelizmente, ele não puder acatar, não ficar viável para ele, aí, infelizmente, Elisa, é onde a gente entra, né, na perca, no processo de perca daquele aluno. Mas a gente fez tudo que a gente podia fazer. A gente se comunicou, a gente ligou, a gente entrou em contato, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Agora, realmente, quando existe essa falha de comunicação, aí é muito importante você passar assim o que você passou. Muito, muito, muito válido. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho com as crianças. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso, que eu sei que está dando muito certo, tá? Obrigada, tá? Pela contribuição. Não, tudo bem, obrigada. Ian, desculpa, é só porque como eu também não tive essa dúvida de perguntar para o Elmo hoje mais cedo, né? Como é que tinha sido esse feedback com os pais, né? Essa comunicação com eles. Sim. O que eu estou falando foi o que ele me passou, né? Que ele Sim. falou que tentou ligar na unidade, que ninguém atendeu, que tentou outro telefone. Ele falou até com funcionários antigos, eu acho que talvez ele teria o telefone, né? Pessoas que E que não venderam para conseguiu ele que não estão mais na Isso, unidade. Sim. exatamente. Mas aí eu falei para ele ficar tranquilo, que eu ia passar o contato do Elmo e que eu ia passar também o contato dele para o Elmo entrar em contato. E deu certo, né? Deu certo, ele agradeceu e tudo mais. Mas é porque eu também não me atentei de ter perguntado ao Elmo antes, então eu aproveitei a reunião agora para poder ficar sabendo, né, de como é que foi feito isso. Tá sendo feito dessa forma, tá bom? Tá tendo realmente contato. Aí, claro que vai acontecer. O que é que acontece, Anne? O que é que acontece os demais, certo? Para todos entenderem. Tem pais, tem alunos que não atendem as nossas ligações, que não respondem às nossas mensagens de WhatsApp. Aí a gente fica sem ter como se comunicar com essa pessoa. Quando isso acontece, a gente registra no sistema. E aí, às vezes, o aluno não atende porque ele não queria atender. O contato que a gente tem está desatualizado no sistema e a gente não consegue. Claro que cada caso é um caso. E não que esse pai esteja errado, pelo contrário, está certíssimo em receber uma informação e a gente está aqui para ajudar. Tá? Então, muito válido realmente o que você passou, você querer entender como funciona. Tá? E aí eu queria só passar para vocês essa questão do financeiro, né? Porque eu sei que todos vocês estão passando por esse problema nas turmas. Tem alunos que falam que estão com problema financeiro, que não sabem como vai fazer para pagar, que não sabem como é que vai funcionar. E aí eu falo para vocês sobre essa questão, né? Sobre a questão de que a escola está propondo, ela está fazendo, ela está entrando em contato com cada aluno e nós também estamos trabalhando. E aí a linha de vocês, o trabalho de vocês não é financeiro. Então, se vocês tiverem algum aluno que diz assim, eu não quero participar da aula porque eu estou devendo, eu não sei como é que eu vou fazer,
conversa com o coordenador, olha, o fulano de tal não quer participar porque por causa disso, disso, disso. O que é que a gente pode fazer? Aí é onde a gente entra, onde a gente liga para aquele aluno, onde a gente conversa, onde a gente faz o que tiver de fazer para conseguir trazer aquele aluno para a gente. Tá, pessoal? Então, assim, é muito bacana esse compartilhamento de ideias. Sobre o curso interativo, a gente tem o Samuel e o Bruno, né? É fundamental também nesse momento, meninos, eu até, Bruno, estava falando com o Samuel sobre a questão de se mostrar que está ali presente no grupo da turma, né? E aí eu queria aplicar com vocês dois o quê? Workshop. Né? Toda sexta-feira a gente tem um workshop com o tema de um curso interativo. Exemplo, hoje a gente tem o curso de informática, então a gente vai dar um workshop de Word, como é que mexe no Word, formatações simples, 1 hora no Zoom, para que aquele aluno tenha aquele workshop. E aquele workshop ele não vai ser aberto só para o aluno interativo, ele vai ser aberto para todos os alunos da escola que quiserem participar, para a gente ter a nossa sexta-feira movimentada, engajada, tá? Porque geralmente a gente tinha as palestras, o curso de GPP, a digitação, e agora a gente não está tendo. Então, a gente vai estar fazendo esse algo a mais, tá? Samuel e Bruno. Dentro dos cursos de secretariado, cursos da parte de gestão, vocês têm os coordenadores, né, que podem estar ministrando essa parte sem nenhum problema, para a gente realmente trazer coisas extras, material a mais, tá? Para a gente fazer a diferença, tá bom? E é de suma importância que as aulas estejam sendo acompanhadas, tá? Ter um acompanhamento, né? Envolver o aluno, pedir para o aluno mandar um print no grupo que foi criado, né? Para que você possa realmente estar tendo o acompanhamento necessário daquele aluno, tá? Eu só gostaria de finalizar com vocês, tá bom? E aí eu vou abrir para quem quiser tirar alguma dúvida nesse momento, quem quiser perguntar. Gostaria só de finalizar o que eu trouxe para vocês do treinamento, tá? E aí depois que a gente abriu aqui os nossos professores de sucesso aí, que envolveram com a gente, né? Eu trago essa frase que a gente falou exatamente na última reunião de professores que a gente teve presente, né? E eu me emociono muito em falar isso, porque nesse momento é muito difícil para a gente estar distante. E eu sou muito apegado ao meu time de professores, às pessoas que estão comigo, né? E eu me preocupo muito. Então, assim, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quando nós unimos as nossas forças, quando nós estamos juntos, quando nós seguramos um na mão do outro, tudo funciona. Quando eu quero seguir do meu jeito e você quer seguir do seu jeito, é como se fosse um elástico. Um puxa para o lado, um puxa para o outro. Vai chegar uma hora que esse elástico vai romper. Então, nós estamos juntos, nós precisamos gerar isso. Né? Vocês aprenderam aqui, eu acho que teve coisas que eu falei que já tinha pessoas aplicando que não é nenhuma novidade, mas teve outras que era extrema novidade. Então, assim, o que você pode sugar hoje desse treinamento, dessas informações, ponha em prática. Não deixe de pôr em prática. Aí, se você tiver alguma dificuldade, chama a gente, pede ajuda, tá? Aí tá os meus contatos, tem o meu telefone, tá bom? Que vocês podem tirar alguma dúvida, meu WhatsApp, tem o meu e-mail, tá? Pode ficar à vontade também para tirar alguma dúvida. E eu gostaria só de saber dos professores que estão aqui, né? Se tem alguma pergunta a fazer, tá? Uma pergunta que eu saiba responder, né? Não venham me perguntar quando é que o coronavírus acaba, por favor, que eu não sei responder. Gostaria só de saber se tem alguém que tem alguma pergunta, queira falar alguma coisa, queira contribuir com algo. Alexandre, Anderson, Bruna, Samuel, Lisandra. Eu achei tudo ok. Show de bola. Show de bola, tudo ok. Então, pessoal, é isso, tá? Muito, mas muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês do Conjunto Ceará, tá bom? Que possa ter sido muito válido, tá bom? Para vocês, mais uma vez, tá certo? A gente está junto. Precisando de ajuda, estamos aqui, tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Quem quiser assistir novamente essa reunião, ela vai estar no YouTube. Tá? E se cuidem, tá? Nesse momento difícil. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau a todos.